tudo bem? Bom dia a todos. Desculpa o atraso, assim, eu estou descobrindo que eu ainda eu tô me acostumando com tanta coisa. Você sabe que eu acho muita graça, que tem muita gente que me escreve e fala assim: ô deputada, né, a senhora trabalha só de terça a quinta em Brasília? E eu acho que é um ponto legal para a gente começar a conversa de hoje, né? Para falar quanto que um deputado trabalha ou deveria trabalhar. Eu também, quando não era deputada, eu tinha a sensação que pelo fato de não ter sessão segundas e sextas, os deputados não trabalhavam. Falava, que bando de vagabundo, que não trabalha nada, que só vai para Brasília, toma café, e não tem sessão, aí ficava com essa sensação. Mas eu estou descobrindo e eu quero contar para vocês como é essa realidade. Gente, eu trabalho de segunda a segunda e não consigo dormir, porque a gente fica numa pilha de querer fazer as coisas e tanta coisa para fazer, e a gente recebe tanta sugestão bacana das pessoas que querem ajudar, e a nossa cabeça é um turbilhão. Eu já era agitada, eu sempre fui agitada, meu apelido sempre foi 220, 330, 440, mas agora eu nem sei qual que vai ser meu apelido. Então, eu ainda estou trabalhando de segunda a segunda, eu espero que isso realmente não continue assim, porque o que acontece? Lá em Brasília, é terça, quarta e quinta a princípio. Por quê? Porque em tese um deputado federal tem que ir lá para votar e para discutir pautas importantes para a nação e tudo, e a gente encontra todo mundo, encontra a bancada de São Paulo, encontra todos os outros deputados dos outros estados para discutir matérias relevantes, certo? Certo. O deputado federal, obrigatoriamente, tem que estar perto dos eleitores dele para ver as necessidades dele. Eu, segundas e sextas, estou aqui no meu escritório em São Paulo, que eu já contei para vocês onde é Rua Jericó 255. Por quê? A partir do momento que eu quero melhorar a vida das pessoas aqui, elas precisam ter um lugar para isso, senão eu vou ter que me procurar em Brasília, fica aquela coisa de distância. Então, segundas e sextas, eu estou em São Paulo. Sábados e domingos também estou em São Paulo. Até porque para quem quer trabalhar com comunidade, final de semana eu tenho que estar aqui perto, não é? Mas eu ainda vou ajeitar meus horários, eu ainda estou me organizando nessa nova dinâmica na vida. Mas é muito trabalho, gente, é muita coisa para fazer, tá bom? Então é claro, assim, as pessoas falam, tem que ficar lá de segunda às 7 da manhã. Nada acontece em Brasília, segunda e sexta, em termos de plenário, de votação. É por isso que é muito comum os deputados voltarem para suas bases. É claro que, assim, tem gente que pode falar, meu deputado não trabalha nada, ele passa... Como em tudo na vida, tem bons e aqueles que não são tão bons, ok? Mas é só para vocês contarem a dinâmica de Brasília. Tem muita discussão, inclusive, e eu sou favorável, a de repente concentrar votações, a de repente concentrar dias da semana, ao invés de ficar indo toda semana, de passar uma semana em Brasília e concentrar as pautas. Tem muitas sugestões, mas o fato é que hoje funciona assim. Nós temos sessões ordinárias deliberativas, que são aquelas que a gente vota, terças, quartas e quintas. Naturalmente, quando chegar a Previdência, quando chegar o pacote anticrime do Moro, quando começar essa bagunça, isso vai aumentar, né? O presidente Rodrigo Maia já avisou e eu espero que isso aconteça, mas até lá, todas as vezes eu faço questão de estar aqui junto dos meus eleitores, no meu estado, aqui, inclusive disponível para ir visitar os lugares, para atender pessoas, que eu acho que é para isso que eu tô lá, não é para ser a voz de vocês, tá bom? Então eu quis começar desse jeito, porque tem eleitor indignado. Você tá brincando que você segunda tá em São Paulo, sexta tá em São Paulo e não trabalha. Isso não é certo falar, e eu só tô contando para vocês como funciona. O que é bacana contar? Primeiro que a semana passada os nossos deputados estaduais tomaram posse. Vocês viram, foi no dia 15, foi lá na Assembleia Legislativa, então eu desejo toda a sorte do mundo para o Daniel, para o Rene, para o Sérgio Vitor e para o Melão. Espero que eles façam um excelente trabalho pelo nosso estado e eu vou estar sempre à disposição deles. Vou começar contando das votações. Então, a última vez que eu conversei e contei das votações para você foi na primeira, segunda semana, foi logo depois foram os 15 dias da primeira live. Gente, eu tenho que contar. A gente fica lá um tempão votando urgência. Vocês sabem o que é votar urgência? Eu tô aprendendo isso. Urgência é assim.
Como tem muito projeto de lei, muita coisa, a gente vota urgência porque a gente que sai da fila e vai para votação porque é urgente. Só que a gente passa boa parte lá dentro do plenário não votando o projeto em si, se vamos aprovar isso ou aquilo. A gente passa votando se aquilo é urgente ou não. Então, o que acontece? Ao invés da gente discutir o assunto em si, vamos aprovar a lei tal, e a gente discute a lei tal, boa parte do tempo que a gente fica no plenário, a gente fica discutindo se aquilo é urgente ou não e se todos os partidos aprovam o requerimento de urgência. Parece que faz muito tempo, com algumas exceções, que nada é votado lá que não seja em regime de urgência. Por quê? Todo mundo fica fazendo lei, umas que servem para alguma coisa, outras que não servem para nada. E o que acontece? Fica lá 20 mil coisas para votar. É claro que se alguém quer ver seu projeto aprovado ou quer correr com algum projeto, no colégio de líderes, que é uma reunião que os líderes fazem antes das votações, eles falam, eu quero pedir urgência nisso daqui. E as urgências, assim, urgência para mim, Adriana, o que é urgência, gente? Urgência é Brumadinho, urgência é Escola de Suzano, urgência é Venezuela, tem um monte de coisa que é super urgente. As coisas que, aspas, são urgentes lá, é urgência porque tem interesse ou do autor, ou do partido, ou alguma razão específica, né? Então também é uma discussão que o Novo quer trazer para a Câmara. O que é urgente? O que a gente está votando urgência? Quando vai ver urgência é prêmio, é acordo de cooperação, é o prêmio tal e o prêmio tal, cooperação internacional. Vocês percebem? Então, assim, tem um encaminhamento. E quando eu perguntei para uma pessoa que está lá há bastante tempo, eu falei, gente, mas por que estão fazendo isso? Por que estão colocando isso como urgente? E daí a resposta que eu tive, falaram não. Como vai entrar o pacote da Previdência, vai entrar o pacote anticrime, né, do Moro, enquanto esses pacotes não estão prontos aqui para começar a ser discutidos, tá tirando uma coisa ou outra. Tem a Semana da Mulher, então muita coisa foi votada relativa às questões femininas, tal. Mas de tudo que foi votado de lá para cá, eu só vou falar de 3 coisas, porque a gente votou muita urgência, muito prêmio, muito acordo internacional com um monte de países, muito acordo de cooperação com um monte de países. Mas assim, de bacana, ou pelo menos de um pouco mais assim, questões, pautas mais relevantes, o que foi bacana? Foi a votação do cadastro positivo, né? Então, a gente sempre fica discutindo cadastro negativo, mas é muito bom a gente premiar bons pagadores. O Novo foi super a favor dessa aprovação, né? Então, a partir do momento que você tem um cadastro positivo, você começa a premiar, não digo, mas assim, você começa a dar valor para bons pagadores, porque todo mundo paga uma conta por causa de maus pagadores. Então, o cadastro positivo foi bem bacana. Mais um outro que eu vou tocar no assunto aqui, que foi justamente da Semana Feminina, que fala para o juiz que o juiz, quando tem, em caso de violência contra a mulher, o juiz pode mandar apreender a arma do agressor se tiver alguma arma lá. Então foi aprovado, ok, foi para o Senado depois, porque depois que é aprovado na Câmara vai para o Senado para aprovação, para sanção, beleza, para depois ir para a sanção presidencial. E teve um outro projeto de lei, que é o terceiro e último que eu vou falar aqui, que fala de assédio moral no trabalho, né? O Novo foi contrário, justamente porque, assim, existe, primeiro, a gente está tipificando mais um crime, e daí começa aquele zum, aquela zona cinzenta, que às vezes o empregador é um pouco mais, tem um pouco mais de rigor tal, e tudo vai virar assédio moral no trabalho. Então, tem alguns cuidados que precisam ser tomados, tem coisa ainda para discutir. Isso também foi para o Senado vai retomar esse assunto justamente para qualquer, assim, o medo das pessoas é que qualquer coisinha, você olha para a pessoa, você fala um bom dia mais duro, eu estou sendo assediado. Vocês sabem que infelizmente tem algum tipo de exagero. Então o Senado dosando isso, ok, mas o Novo, a princípio, foi contrário justamente por causa desse problema. A semana passada, com a história de Brumadinho, né, aquela tristeza
toda que estava sendo discutido lá, tinha a comissão de Brumadinho, e também com o Suzano, né, com aquela tragédia que aconteceu, na quarta-feira nem teve nenhuma votação relevante, a sessão foi suspensa, porque ficou todo mundo muito incomodado com isso, uma tristeza enorme, e é uma coisa que a gente realmente tem que lutar para acabar no nosso país. Tá, então de votação é isso. Ai, tem pergunta aí? Dá uma lida aí pra mim? Peraí, tá, gente? Tem alguma pergunta? Alguém que terá dessa primeira parte? Agora eu vou pra parte 2. Gente te esperando em Bauru. Bauru! Tem elogio pra sua equipe Pachani. Ah, tá vendo? Olha, os amigos do Pachani. Bacana. O Pachani é ótimo mesmo. Iva Morales diz que urgência urgentíssima é uma lei que faz o STF parar de interferir na nossa vida. Então, minha querida, você sabe que essa semana foi também bem difícil. Teve até um episódio dessa semana que eu acompanhei, que foi lá o professor Modesto Carvalhosa, que foi lá protocolar o impeachment do Gilmar Mendes. Foi uma tristeza realmente pra gente, o 5-6 foi um retrocesso, dá um pouco de tristeza, mas continuamos, vamos andando. A gente vai ver que medida está sendo tomada, várias pessoas estão tomando medida, tanto no Senado como na Câmara, um novo também está estudando medidas. Sim, gente, batalha, ok, talvez perdida, a guerra continua e vamos continuar lutando contra a corrupção, tá bom? A gente não pode desanimar, a gente tem que realmente erguer as mãos e trabalhar. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar esse desânimo horroroso tomar conta da gente por causa de uma derrota na batalha, porque a gente já avançou muito. Então agora eu vou falar das comissões. Eu falei para vocês das comissões, vocês sabem que lá no Congresso, boa parte das matérias, dos projetos são tudo discutido em comissões específicas, comissões temáticas. Eu falei para vocês que eu estou na CCJ, que eu estou na Educação e que eu estou na Seguridade Social, Família e Saúde. E essa semana que passou agora foi a gente instalou todas as comissões e na verdade teve só encontro, eleição do presidente da comissão, tem umas que são mais polêmicas, outras que são menos polêmicas, mas assim, não vou entrar não vou contar isso hoje, eu conto outro dia. Mas, e a próxima semana já começam as discussões, cada comissão tem normas, como funciona, como os projetos de lei serão discutidos. Daqui a pouco teremos várias audiências públicas sobre diversos temas. Então eu vou mantendo vocês informados do que está acontecendo, principalmente nessas três. O que é bacana em comissão é a gente pegar relatoria de projeto, porque cada comissão tem um monte de projeto, então a gente pega uma relatoria, passa a ser relator do projeto. E eu acho que nós do Novo também estamos trabalhando bastante para relatar projetos interessantes. Eu já tenho vários na mira, mas daí eu vou primeiro conversar com o presidente para ver se dá certo ou não. Depois eu conto para vocês, tá bom? E o que tem, assim, o que mais que aconteceu muito bacana semana passada, para quem pôde acompanhar? A deputada Carla Zambelli fez uma sessão solene contra a corrupção, né? Pelo Brasil e contra a corrupção, para comemorar no dia 13 de março, o aniversário dos movimentos de rua, né? E foi muito bacana, porque foi muita gente, aquele plenário assim, foi muito bonito, você vê um monte de gente de diversos segmentos da sociedade civil, todos os movimentos de rua, pessoal do judiciário, pessoal do legislativo, todo mundo junto, pessoal do executivo, assim, pela mesma causa. Isso realmente é muito bonito, isso anima, né? Então eu queria contar para vocês, e foi muito chique também, porque eu até presidi a sessão, eu fiquei muito emocionada, porque foi bem bacana, foi uma coisa assim. E amanhã, lá em Brasília, tem o lançamento da Frente Ética contra a Corrupção, às 14h30, vai ser transmitido ao vivo. Quem puder assistir, ótimo. Quem estiver em Brasília, vai ser no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Eu presido a Frente Ética contra a Corrupção e tem muita gente bacana naquela diretoria. Eu me orgulho muito daquela diretoria, porque tem pessoas maravilhosas, deputados e senadores que realmente têm isso como tema. Então nós temos, assim,
delegados, juízes, professores, juristas, são pessoas assim que eu aprendo muito a cada dia, está sendo um prazer e uma honra tocar essa frente, ética para frente, com esse time maravilhoso que eu só aprendo, então é uma honra. E vocês já sabem que eu já contei que a gente está fazendo e acontecendo lá, né? A gente já foi lá conversar com o ministro Moura, a gente já foi lá na casa do Rodrigo Maia pedir para pautar o fim do foro privilegiado, a PEC 333, a gente acompanhou o professor Modesto Carvalhosa, que eu já contei, então assim, é muita coisa bacana, tá bom? Ai gente, tem pergunta? Eu acho que é só, eu falo muito, né? Tem alguma pergunta aí? Não, o pessoal tá tranquilinho? Então, só elogios, deputada. A Maria Alice Machado fala que sua fala está sendo muito esclarecedora. Ah, que bom. Gente, obrigada, Maria Alice. Olha só, eu acho que o que é bacana nessas lives todas é contar para vocês o que acontece lá, né? Porque a gente sempre vive num mundo à parte e tem os deputados lá, Brasília e o Congresso Nacional. Então, é muito bom a gente saber como funciona. Foi um dos meus compromissos de campanha, trazer para vocês, ser a voz de vocês, até para vocês entenderem algumas coisas. Tem coisas que a gente acha um absurdo, mas é assim que funciona e tem uma razão. E a gente às vezes fica nessa ansiedade, fala, mas por que isso acontece? Então, sempre que eu puder, eu vou trazendo essas informações. Na nossa próxima live, eu vou também de novo contar um pouquinho mais. Eu estou preparando para vocês uma super surpresa, né? Mas é uma surpresa bem de Brasília, que daqui a pouco eu vou anunciar, justamente porque a gente precisa participar desse dia a dia, né? Porque nós somos responsáveis, todo mundo que a gente vai e vota, a gente tem que acompanhar. Tem pessoas que enfiam o dedo na minha cara, eu acho até engraçado, porque falar assim, olha, eu votei em você e eu vou cobrar. Eu acho graça e acho que tem que cobrar mesmo, mas é muito mais do que cobrar, é um participar, é um acompanhar, sabe? Porque a gente tem que cobrar o que a gente vê que está errado. Não é assim ser o fiscal, é muito mais um participar, um dar sugestões. A gente tem que realmente levantar a nossa voz com coisas erradas, coisas que não sejam éticas, tal. Mas não é que essa postura só fiscal. Eu falo, escuta, você pode cobrar à vontade, mas aqui não é ser fiscal, aqui é participar, é ser cidadão, né? É bater palma com o que está certo, dar sugestão em coisa que pode ser melhorado, não é? Criticar, mas de uma maneira construtiva, porque não adianta a gente ficar em guerra, a gente precisa construir, e essa construção ela não é simples, gente, né? Esse dia a dia, e mesmo com tanta polarização, a gente não constrói nada polarizando. E olha que eu sou super combativa, mas tem hora que a gente para e fala, o que eu vou construir com tanta guerra? Não é? Briga com um, briga com outro. Mesmo entre os deputados, a gente tem que votar e a gente tem que acordar em algumas coisas, para o bem do povo. Então eu posso querer uma coisa, o outro pode querer outra, mas a gente vai ter que achar uma maneira de fazer que não prejudique o povo, porque senão o prejudicado é sempre o povo. Então acompanhem meu mandato, sim, participem. Eu estou organizando um encontro aqui em São Paulo, nós já tivemos o Conheça a Sua Deputada, eu estou organizando um próximo encontro aqui em São Paulo, capital. Estou organizando viagens pelo interior, pois é, o pessoal de Bauru já falou, o pessoal de Sorocaba também. Tem alguns lugares que eu já estou organizando visitas, já estou com data marcada, eu anuncio, porque eu acho que tem que ter essa proximidade assim. E aqui em São Paulo também, eu estou combinando uma discussão sobre a Previdência, porque as pessoas falam da Previdência, como vocês sabem, eu sou super a favor da reforma da Previdência por uma questão muito simples. Ela é necessária, nós não temos escapatória. É claro que tem pessoas, inclusive eu mesma, fala assim, ai, né, porque eu também, eu já tô, sabe, eu tô também naquela fase que, entre aspas, né, se sair do jeito tal, eu estou tecnicamente prejudicada, mas a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar no coletivo. A gente tem que discutir sim, tem muita coisa para discutir, tem coisa na reforma que pode ser melhorada, tem coisa na reforma que a gente precisa ouvir as pessoas, mas cada um tem que fazer a sua parte também e eu acho que é bom a gente abrir para discussão. Então eu vou montar discussão, eu vou montar várias discussões aqui sobre a reforma da Previdência, para um instantinho só que vou marcar uma pergunta aqui para mim. Aqui em São Paulo, para ouvir, a gente pega uma pessoa que é a favor, pega uma pessoa que é contra e vamos conversar, porque
porque como eu disse, a gente precisa construir, tá bom? Mas ela precisa ser feita por uma questão de fechar a conta, por uma questão de manter, assim, a aposentadoria para quem tem e para o futuro, para a futura geração. Então a gente precisa pensar no longo prazo, isso precisa ser já, tá? Então vamos melhorar. Tem gente que fala, porque os militares, porque não sei quem, porque não sei quem, A gente precisa ver, sim, todos e ver como a gente faz, como cada um pode dar a sua parte, como os políticos podem dar a parte dele, como o pessoal do legislativo pode dar a parte dele. Eu, por exemplo, eu abri mão da minha aposentadoria especial de parlamentar, que era um super, aspas, privilégio no meio dessa bagunça toda, né, que pode, sei lá, não sei se é 26 mil que podia se aposentar, enfim, depois de X tempo, eu abri mão disso, desse regime especial. A gente tem que pensar no coletivo esse momento, gente, e é isso que a gente vai discutir. Combinado? É isso. Bom, mais alguma pergunta aí? Não? Então, olha, convite para você ir para o Nordeste. Eu adoro o Nordeste, gente. Aliás, estive lá recentemente. Que mais? Pessoal, união, vamos lembrar isso? União e vamos que vamos. Não vamos desanimar. Nosso país, uma super economia. Estamos com problemas, sim. Temos crise, sim. Mas faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. E não adianta ficar nem chorando e nem reclamando. O que não dá para admitir, sabe o que é? É gente lutando contra, tá bom? Gente que luta contra, a gente realmente tem que olhar torto para uma pessoa assim. Porque uma coisa é você não gostar do fulano, outra coisa é você não ter votado no fulano de tal, mas o fato é que a gente tem que pegar a situação que temos hoje e a gente tem que trabalhar para que melhore para todos. Então, quem luta contra não merece morar no nosso país, tá bom? Isso eu não admito. Olha, beijos para vocês, até a próxima live, que deve acontecer dentro dos 15 dias, tá bom? Eu mando notícias. Tchau, tchau.